Bom dia, amigos do canal. Começando mais um vídeo, mais um sábado em Manaus, Amazonas. Para quem está chegando aí no canal agora, eu me chamo Uchoa e estamos sempre colocando aos sábados um vídeo relacionado à produção de plásticos moído, aglutinado, extrusado, extrusão de grãos, recuperação de grãos, recuperação de grãos, produzindo bobinas, interagindo aí com a produção e manutenção dos equipamentos do polo de plásticos. Já estamos há alguns anos nessa modalidade, mas continuamos aprendendo. Quem trabalha aí com recuperação de plásticos sabe que sempre é uma caixa de surpresa quando se começa uma nova produção, um novo perfil, seja de embalagem, seja de bobina, seja no composto de grãos. Faz parte sempre estar adequando o processo, seja temperatura, velocidade de máquina, cores, e etc. São muitos itens sempre a verificar quando trata-se de produzir grãos, bobinas, sejam para gabinetes, embalagens. E continuamos repetindo, sendo repetitivo num tema que está acontecendo no mercado, pelo menos aqui em Manaus. Eu gosto sempre de falar aqui da região onde estamos interagindo. Até poucos anos atrás, nós tínhamos no mercado grãos com boas qualidades de pequenos produtores e médios produtores. Você conseguia grãos bem filtrados, limpos, para você produzir sacolas coloridas, sacolas brancas ou leitosas, como queiram falar, que é o que mais fala no mercado, leitosa, né? E costuma-se falar aí o branco quando vem de produção de resina nova. Mais de uns tempo pra cá, o perfil mudou e cada dia a gente vê que está mais complicado. Parceiros que tinham a fama de produzir um grão com boas qualidades
hoje não está tão limpa assim os grãos que tem nos fornecido. Isso não é privilégio nosso. Converso com alguns parceiros que também estão produzindo. E a reclamação só muda de nome, né? De quem está fazendo. De quem está fazendo a observação. Tempos atrás, quando se falava que o grão era de plásticos pós-consumo, aí ficava-se mais atento, porque esse plástico, primeira coisa que se perguntava é se tinha sido lavado. E mesmo dessa produção que estavam lavando, a gente conseguia plástico para fazer uma produção de bobinas coloridas para sacolas ou para saco de lixo, com a micra 0,004, 06, e fazíamos o reforçado que era 6, na 6 e 8. Mas aí houve um tempo que houve uma febre de produção de mangueiras de irrigação. A gente só ouvia falar de pessoas que estavam colocando máquinas para fazer mangueiras. E se tratando de grãos para fazer mangueiras, necessariamente não precisa estar tão bem filtrado quanto fazer bobinas com a micra na 003, 4. Para fazer mangueira, o cidadão relaxava mais um pouquinho, colocando aí umas telas com malhas mais grossas um pouco. Isso dá mais produção na máquina de grãos. Não precisa ter tanta atenção na escolha ou separação das aparas, filme, como queiram falar. Quanto é para fazer grãos para produção de bobinas. Mas aí foi pouco tempo essa euforia, voltou a ficar no mercado só aquele pessoal que já estavam fazendo mangueiras há algum tempo, como temos amigos que continuam até hoje. Eu não sei se seria de lá para cá que o pessoal começou a relaxar um pouquinho a tensão na produção de grãos plásticos recuperados para produzir filme. Hoje é comum você comprar
1000 quilos de plásticos ou de grãos, e você fazer aí uma média de 150 quilos, 200 quilos de aparas para reprocessar. E esse reprocesso custa caro, né? Porque vai envolver aí tempo, o custo financeiro, e você tem que saber quem está recuperando para que não repita o mesmo problema. Porque de nada adianta você pegar aparas para recuperar, aglutinar e não ter cuidado no processo. E o processo, gente, não é simplesmente cortar a tela, colocar na máquina e colocar mesmo em produção. Tá bem colocada essa tela? O posicionamento tá correto, a posição? Essa tela está sendo revisada toda vez que for reaproveitar? Porque quando a tela suja, é comum queimar ela e reaproveitar em algumas trocas. Dificilmente quem trabalha recuperando, que seja médio ou pequeno, produtor de grãos, vai estar simplesmente trocando e jogando essa tela fora. Não, sempre vai estar aproveitando por algumas vezes. Então é necessário que o operador fique atento se essa tela ainda pode ir aproveitando. Com a retirada de tela é muito importante ter o manuseio adequado. Às vezes o operador acha mais fácil usar uma chave Phillips para ajudar a retirar a tela. O ideal é nunca usar essa chave, porque vai danificando a tela, vai furando ela, e esse furo que parece pequeno ele vai se tornando grande. E não precisa ser tão grande não para dar problema na qualidade da filtragem desse grão. Porque se você coloca uma tela com malha 60, malha 80 e de repente você fura ela, a tua produção vai estar comprometida.
pessoal, é muito importante esse cuidado. Com a troca de tela. Na hora de aglutinar, então, não precisa nem recomendar muito. Todo produtor que quer fazer o material, seja ele de baixa, de média ou de alta, tem que saber na escolha como vai estar separando esse material para na hora de aglutinar fazer uma dosagem ou separar eles em big bags separados, o alta do material de baixa, o de média, aglutinar ele separado, e quando for fazer o grão, aí desenvolver a sua mistura no percentual adequado de um para o outro. Se você quer um material mais de baixa, então você vai colocar menos material de médio e de alta. O percentual maior vai colocar o material de baixa. E se for de alta, mas vai fazer um material de média, a dosagem também tem que ser o inverso da primeira. Mas o que nós temos notado de um tempo para cá é que o produtor não está preocupado com seu material, se ele está saindo de baixa, de média. Ele está pegando as aparas, filme, tirando lá as impurezas, os contaminantes como adesivos, clipes, fitas adesivas, e tirando esses contaminantes, está valendo tudo. E aí ele vai simplesmente misturando lá no Big Bag, sem o devido processo de colocar mais de um, mais de outro, ou metade e metade. É plástico, tá valendo. E aí o que acontece? Esse grão uma hora sai de baixa demais, outra hora ele sai de média. E se tem um material que aqui na região chamo de manta ou de esponjado, que é o plástico com expansor ou expandido, piora mais ainda a qualidade do grão, porque se ele não for colocado misturando devidamente adequado, esses grãos só vai servir para misturar com outros que tiver mais sido produzido com melhor processo, com a melhor seleção, com a melhor mistura, um grão que esteja um pouco assim de média para alta.
Hoje já tem produtor que a gente já compra sabendo que o grão dele não roda sozinho. Tem que ter um outro para misturar. O material tá baixa demais, bem filtrado. O processo da limpeza foi bem feito, mas não houve esse detalhe que eu estou falando, de uma mistura adequada o grão ficar ou de média ou de baixa. Não, o grão uma hora está de média, outra hora está de baixa, ou seja, não dá para rodar esse material sozinho. Se você for fazer uma mistura de 90 quilos, você vai usar 60 quilos e vai precisar colocar 30 quilos de um outro produtor com um grão, com a performance melhorada, para poder você desenvolver a produção de bobinas. Essa empresa do qual eu estou falando, como a produção é uma produção de média para grande, não tem esse devido cuidado se o grão vai sair de média ou de baixo. O perfil dessa produção nem é para fazer materiais ou grãos de canela, seja ele canela escuro ou claro. A produção deles é de grãos coloridos, para verde ou para azul, se você usar o pigmento, ou para preto. Os grãos são de boa qualidade, porém boa qualidade no quesito limpeza. Mas quando se trata aí de um grão de média ou de baixa, não existe essa definição. A empresa não trabalha com esse cuidado. Então, pessoal, fala aí, comenta aí, como é que tá na sua região? Como é que tá a sua captação de grãos para a sua produção? Você consegue fornecedor que está preocupado com essa qualidade? Ou você também está tendo esses problemas? Porque nós estamos falando de grãos recuperados. Esse é que causa o maior impacto na produção, né? Precisa de mais atenção no processo. Não vamos aqui generalizar e dizer que a resina nova também está suja, mas resina nova também causa aparas no processo, né? Não tanto quanto a recuperada.
detalhe que eu quero comentar com vocês, também é um tema que nos chama a atenção, que precisa que parceiros fiquem atentos, é na questão da energia, da força que precisamos na fábrica para desenvolver a produção. Até pouco tempo atrás, nós estávamos acompanhando um parceiro que ele tinha problema de máquina, a máquina não estava produzindo, ou o processo não estava produzindo, que precisava produzir por dia. E adequando um pouquinho o processo, hoje o problema não é máquinas, o problema é força elétrica. É transformar a energia aí de 220 para 380, organizar uma subestação, trocar um transformador, porque hoje, mexendo no processo da captação de aparas mais limpas, que não precisa estar com a modalidade de aglutinar, pré-aglutinar, lavar, secar, que isso tudo custa tempo e dinheiro. Hoje já se tem um processo mais rápido de produção de aglutinado e de grãos, porém agora falta força na energia para poder colocar aí 2 aglutinadores e uma extrusora em produção. E acompanhamos a saga de parceiros, que também não foi e não é diferente da nossa, que está sempre adequando equipamentos para melhorar a sua produção quilo-hora. E não é fácil, né? Você começa aí com uma extrusorinha de 50, 60 milímetros, daqui a pouco ela não atende mais o perfil do cliente. O cliente que te comprava 500, 1000 quilos por semana começa a comprar 2, 3 toneladas, e a coisa começa a ficar diferente. E aí você compra uma rosca maior, canhão e rosca maior, troca, daqui a pouco o gargalo já não é o canhão e a rosca, é o redutor, é o inversor que não acompanha, é o motor que é pequeno. E a gente tem acompanhado isso constantemente, e já aconteceu conosco também,
E isso é que custa caro para o pequeno produtor. Muitas vezes é a falta de assessoria, né? É a falta de montar um projeto para desenvolver o mesmo. Porque sem um projeto adequado, a gente vai assim, comprando os pedaços. E isso custa tempo e dinheiro. E muitas vezes tem uma ilusão de ótica. A gente está sem o dinheiro para comprar o equipamento adequado e vai comprando os pedaços, com a esperança de fazer o 100% que está sendo solicitado. E isso é comum aqui para nós, o pequeno produtor. Já passamos por isso algumas vezes. Agora mesmo nós estamos adequando equipamentos que já estava produzindo tranquilo, mas estava produzindo para um perfil. Aí de repente começa o cliente a pedir, a solicitar um outro perfil de produção. É um tipo de bobinas que já precisa que a máquina esteja mais adequada, seja mais atualizada. E aí você começa a mexer e não é fácil. Eu já tenho um vídeo falando disso aqui em Manaus. Quando você depende de ajuda técnica, aqui na nossa região é complicado. Nós estamos sempre reclamando que os negócios estão ruins, que o trabalho é pouco, mas desmonta um eixo da tua máquina e leva para um torneiro para ver se você encontra um desocupado ou um que diga para você: olha, agora de manhã não dá, mas de tarde o teu equipamento está em máquina. É complicado, você não consegue desenvolver uma recuperação de uma peça rápida. E aí se manda para fora. Nem adianta comentar, porque todos já sabem ou imaginam o tempo que vai retornar. Então, pessoal, essa é a saga, é a história de quem trabalha com recuperação de plásticos, seja ele fazendo escolha, aglutinando, transformando em grão, seja fazendo a escolha do plástico rígido ou duro, como queiram falar, e transformando em grãos, ou vendendo para parceiros ou empresas que vão fazer ali o composto, pegando esse material moído, fazendo a mistura conforme a OP exigida no processo. Costumo falar que todo plástico é bom. Todo plástico é bom. Ele só precisa de processo adequado para se tornar os grãos recuperados para determinada produção que foi definido
para esse grão específico. E tem uma ilusão de ótica aqui no mercado. Não, eu vou fazer um grão para mangueira. Como se fosse fazer grão para mangueiras, pode misturar o plástico de qualquer jeito. Não pode, não vai dar certo. O produtor de mangueira também vai ter problema. Eu já acompanhei isso. Amigos que tem fábrica de mangueiras, quando não compra o grão devidamente adequado, bem filtrado, bem misturado, ele tem muito refúgio para moer, voltar no processo, seja ele aglutinando ou moído, para misturar com grãos, já que essa sobra ela vai estar limpa. Não há necessidade de voltar para filtrar. Lembrando que se você mistura esse material, você vai retardar um pouco a produção quilo-hora ou metros-hora, se tratando de mangueiras. Mas cada um com seu processo, né? Cada um com as suas teorias no processo. Nem sempre o que é bom para mim pode ser bom para você. Pessoal, mas o assunto era esse, para não ficar tão longo o vídeo. Faça um comentário, conte para nós como é que está aí o seu processo, como é que está aí a sua captação de matéria-prima para a sua produção, seja na área que você está recuperando, ou aglutinando, ou moendo. Comente aí como é que você faz para aproveitar mais a força da energia que você tem na sua fábrica, porque nós temos um pouco de conhecimento e continuamos aprendendo e querendo aprender, né? Eu costumo sempre ouvir o que o parceiro tem a falar, a comentar, que a gente tem que entender que nem sempre está certo. Pessoal, o vídeo era esse. Muito obrigado pelas visualizações, por interagir com nossos vídeos. Compartilhe aí para fortalecer o canal, deixe o seu like. A gente tem um grande número de pessoas que assiste nossos vídeos, mas não se inscreve. Se inscreve aí no canal, não é pago, é grátis, e vai fortalecendo aí para que o YouTube indique o nosso canal para mais pessoas. Então, pessoal, nós nos falamos no próximo vídeo. Até mais. Deus abençoe todos nós.